Se você acabou de terminar um relacionamento e tá perdida, sem saber o que fazer, continua aqui que eu vou te ajudar. Meu nome é Joyce, para quem não sabe, eu sou psicóloga clínica e tô aqui nesse vídeo de hoje para falar um pouquinho sobre término. Sim, é uma coisa muito ruim, né? Muito chata. Quem já terminou um relacionamento sabe que é um processo doloroso, independente da forma como foi terminado. É um processo doloroso porque a gente acaba se acostumando com a presença daquela outra pessoa. Então é impossível a gente não sofrer em alguma medida. Claro que depende muito do relacionamento, da forma como foi terminado, altera a intensidade desse sofrimento. Mas o sofrimento em si ele é inevitável, né? Mas tem algumas formas da gente sofrer um pouco menos nesse processo e eu vou te falar aqui algumas dessas formas. Primeira coisa, é algo que eu sempre falo para as minhas pacientes, é o seguinte: você precisa estar confiante na sua própria decisão. Ou seja, se você terminou o seu relacionamento, é muito importante que você esteja segura disso. E como estar segura, Joyce? Sabendo por que você terminou. Então, por exemplo, você terminou porque você não conseguia confiar nele, porque ele não conseguia te dar carinho. Então, nesse processo de término, é muito normal a gente querer ficar lembrando só dos momentos bons e esquecendo os momentos ruins. Então, é nesse momento não que você tenha que ficar lembrando dos momentos ruins, mas precisa estar claro na sua cabeça o porquê que você não está mais nesse relacionamento. Então, toda vez que vier a saudade, que vierem, né, as memórias que vão aparecer e é inevitável, é importante que você se sinta confiante de entender o porquê que você tomou essa decisão e, ao mesmo tempo, acolha esse sentimento, que é um outro ponto muito importante. Eu não sei se você já ouviu falar sobre autocompaixão, mas é algo que eu trabalho demais na minha prática clínica, que é o seguinte: você ter por você a mesma compaixão que você tem pelo outro, única e exclusivamente isso. Então, você se dar esse carinho, esse amparo, sabe aquele tapinha nas costas que a gente costuma dar pro outro? Dar isso pra gente também. Então, nesse processo de término, é muito comum as pessoas não quererem lidar com aquele sentimento e aí começa a fazer outras coisas, atropela esse luto, que é um luto, né? Você acabou de perder alguém. A convivência que você tinha com aquela pessoa já não existe mais. Então, é um processo de luto. E aí as pessoas passam, né? Ah, não, já vou ficar com outro, já vou fazer aquilo, e nananã. Não se permite viver essa fase, sentir esse sentimento. E isso é muito prejudicial. Sabe por quê? Porque você acaba carregando com você e isso acaba aparecendo em um outro momento. E de uma forma ou de outra, você vai ter que lidar com isso. Então é melhor que você lide logo após isso ter acontecido do que às vezes lá na frente, dentro de um outro relacionamento, você descobrir que ficaram ainda algumas cicatrizes em você e que você ignorou e agora você tem que lidar com isso. Então, esses dois pontos, gente, são muito importantes, né? A autocompaixão, você se permitir sentir e você também ter muito claro na sua cabeça os motivos pelos quais você não continua mais com essa pessoa. E dentro desse ponto da autocompaixão, é muito importante a gente entender que autocompaixão não é você passar pano para você mesma, porque algumas pessoas acabam confundindo isso. Ah, Joyce, então eu vou ficar chorando pelo resto da minha vida? Não, não é para você chorar o resto da sua vida, mas é justamente ao contrário. Quando a gente se permite sentir, aquela emoção, ela passa por a gente e ela vai embora. Ao contrário de quando você fica evitando, que de alguma forma você acaba suprimindo aquilo e aquilo continua ali tomando em um lugar em você. Quando você se permite sentir, aquilo vai embora. Eu costumo dizer que emoção é igual fome.
né? Dá e passa. Então, você sente e vai embora. Então, automaticamente, se você se permite, né, você se acolhe, você vai sentir aquilo e daqui a pouco vai passar. E aí você vai para uma outra atividade. Por quê? Um terceiro ponto que eu queria falar com vocês, que também é muito importante, é o de você tirar o foco. Como assim, Joyce, tirar o foco? Muitas vezes nesse processo de luto, de sofrimento, a gente faz uma coisa que acaba mais prejudicando do que ajudando, que na psicologia a gente chama de ruminação. O que é ruminação? É você voltar sempre na mesma tecla, no mesmo ponto, e você ficar com aquilo ruminando, ou seja, tentando entender as razões, o porquê que aquilo aconteceu, né? E aí você demanda um tempo absurdo ali naquele processo de ficar tentando entender. E isso no final não vai te levar a lugar nenhum, não vai te ajudar em nada. Então, um terceiro ponto pra gente pensar aqui hoje é o de tirar o foco. Tira o foco, vai fazer alguma outra coisa, principalmente algo que te traga paz, que te faça bem realmente. E aí, essa emoção, esse sentimento, ele também vai passando aos poucos. É muito cruel quando a gente não aceita isso que a gente está sentindo, ou a gente se coloca numa posição de não posso, né? Não posso passar por isso, não posso sofrer, vamos lá, levanta a cabeça. Não é assim que as coisas acontecem. Mas é muito ruim também quando a pessoa fica ali naquele processo, né, de sofrimento e fica ali. Então, o que acontece? Seu humor vai caindo, porque você tá o quê? Presa nessa ruminação. Então, tira o foco. Vai pensar em outras coisas, vai fazer outras coisas, porque com certeza isso vai te ajudar, porque com certeza isso vai te ativar comportalmente a fazer outras coisas e aí a não ficar sofrendo por uma coisa que você já está decidida, que você sabe que é o melhor para você, ok? Então, espero que esses 3 pontos te façam pensar, te faça refletir. Realmente é uma situação muito difícil. Acho que a grande maioria das pessoas, né, já passaram por términos e lidaram de diversas formas diferentes. Mas eu tenho certeza que se você prestar atenção nisso aqui que eu falei hoje e aplicar isso um pouco na sua vida, esse processo ele vai se tornar um pouco mais leve, um pouco mais fácil. Tá bom? Então, te encontro no próximo vídeo aqui nesse canal. Curte aqui esse vídeo se você gostou. Compartilha com aquela amiga, aquela pessoa que tá passando por um término. Manda pra ela. Fala, olha, esse vídeo aqui vai te ajudar, eu tô contigo, né? Porque a gente sabe que não é fácil, mas às vezes é necessário, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.